Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 20 de maio de 2021. Coronavírus alarmante: aumento dos suicídios de mulheres durante a pandemia no Japão, parte 2. O Japão registra suicídios com mais rapidez e precisão do que qualquer outro país do mundo. Ao contrário da maioria dos países, os números são coletados no final de cada mês. Durante a pandemia de Covid-19, eles contam uma história perturbadora. Em 2020, as taxas de suicídio no Japão aumentaram pela primeira vez em 11 anos. O mais surpreendente é que, enquanto os suicídios masculinos caíram ligeiramente, as taxas entre as mulheres subiram quase 15%. Só em outubro, a taxa de suicídio feminino do país aumentou mais de 70%, em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Por que a pandemia parece estar afetando as mulheres com tanta força no país? Algumas das respostas a essa pergunta refletem realidades comuns também no Brasil. Um padrão muito incomum em períodos anteriores de crise no Japão, como a crise bancária de 2008 ou o crash do mercado de ações e a bolha imobiliária no início da década de 1990, o impacto foi sentido principalmente por homens de meia idade. Naquelas ocasiões, grandes picos foram observados nas taxas de suicídio masculino. Mas a pandemia de Covid-19 é diferente, está afetando os jovens e, em particular, as mulheres. As razões são complexas. O Japão costumava ter a maior taxa de suicídio do mundo desenvolvido. Na última década, teve grande sucesso em reduzi-las, elas caíram cerca de 1/3. A professora Michiko Ueda é uma das maiores especialistas japonesas em suicídio. Ele me conta como foi chocante testemunhar o retrocesso nos últimos meses. Esse padrão de suicídio feminino é muito incomum, assinala. Nunca vi um aumento tão grande na minha carreira de pesquisadora desse tema. O que acontece com a pandemia do coronavírus é que os setores mais afetados são aqueles com alto percentual de mulheres, como turismo e varejo. O Japão viu o número de mulheres solteiras que vivem sozinhas, muitas das quais optam por viver assim em vez de se casar, aumentar consideravelmente, desafiando os papéis tradicionais de gênero que ainda persistem no país. A professora Ueda afirma que as mulheres jovens também têm muito mais probabilidade de ocupar empregos precários. Muitas mulheres não são mais casadas, diz Ueda. Eles têm que sustentar suas próprias vidas e não têm empregos fixos. Então, quando algo acontece, é claro, elas são duramente atingidas. O número de demissões entre quem não tem um trabalho fixo foi enorme nos últimos 8 meses. Um mês se destacou, no entanto. Em outubro do ano passado, 879 mulheres se suicidaram. Isso representa um aumento de mais de 70% em relação ao mesmo mês de 2019. As manchetes dos jornais soaram o alarme. A imprensa japonesa comparou o número total de suicídios de homens e mulheres em outubro 2199 com o número total de mortes no Japão por coronavírus até agora 2087. Comportamento de imitação: esse fenômeno não é exclusivo do Japão, e essa é uma das razões pelas quais é tão difícil informar a população sobre casos de suicídio. Quanto mais se fala no suicídio de uma celebridade na mídia e nas redes sociais, maior o impacto sobre outras pessoas vulneráveis.
mas Suganuma estuda o tema. Ela própria experimentou de perto os impactos de um suicídio. Quando era adolescente, seu pai se suicidou. Agora, Suganuma ajuda famílias de outras pessoas que cometeram suicídio. E assim como o coronavírus está deixando as famílias sem poder chorar seus entes queridos, também está tornando a vida mais difícil para parentes de pessoas que tiraram a própria vida. Quando converso com os familiares, é muito forte o sentimento de não ter podido salvar o ente querido, o que muitas vezes os leva a se culparem, explica Suganuma. Também me culpei por não ter sido capaz de salvar meu pai. Agora as autoridades dizem que todos devem ficar em casa. Tenho medo de que a culpa fique mais forte. Para começar, os japoneses não falam sobre morte. Não temos uma cultura de falar sobre suicídios. O Japão está agora na terceira onda de infecções por Covid-19, e o governo decretou um segundo estado de emergência. Para Ueda, há outra questão persistente. Se esse fenômeno acontece no Japão, que não teve lockdowns rígidos e registrou relativamente poucas mortes pelo vírus, é de se imaginar a situação emocional das pessoas em países onde a pandemia tem sido muito mais devastadora. Na revista Espírita, assim como no Livro dos Espíritos, Allan Kardec analisa as causas do suicídio e uma das principais é o materialismo, conforme ele descreve na Revista Espírita de julho de 1862, onde diz: examinemos agora o suicídio de um outro ponto de vista. Dizemos que, sejam quais forem os motivos particulares, ele sempre tem o descontentamento como causa. Ora, aquele que está certo de não ser infeliz senão por um dia e de estar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência, só se desespera se não vir um termo para os seus sofrimentos. Que é, pois, a vida humana em relação à eternidade, se não um dia. Mas para aquele que não acredita na eternidade, que acredita que tudo acaba com esta vida, se sentir acabrunhado pelo pesar e pelo infortúnio, só vê um termo na morte, nada esperando, acha naturalíssimo e, mesmo, muito lógico, abreviar os sofrimentos pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores excitantes ao suicídio. Elas dão a covardia moral. E quando se vêem homens de ciência apoiar-se na autoridade de seu saber, para se esforçarem por provar aos seus auditores ou leitores que nada devem esperar depois da morte, não é os ameaçar com essa consequência de que, caso sejam infelizes, nada têm que fazer de melhor do que se matarem. Que é o que lhes poderiam dizer para os desviar? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nada além do nada. Daí temos que concluir que se o nada é um remédio heróico, a única perspectiva, melhor é cair imediatamente do que mais tarde, assim, sofrer menos tempo. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio, e os que se tornam seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Sobre a ideia falsa sobre o futuro. O Espiritismo prova a realidade da vida futura. Contra isto talvez objetam que nem todos os suicidas são materialistas, de vez que há pessoas que se matam visando ir mais depressa para o céu e outras para unir-se mais cedo com os que amaram. É verdade, mas é, incontestavelmente, o menor número, coisa de que todos se convenceriam se houvesse uma estatística, feita conscienciosamente, das causas íntimas de todos os suicídios.
Seja como for, se as pessoas que cedem a tal pensamento creem na vida futura, é evidente que têm desta uma ideia falsa e a maneira por que apresentam-a em geral não é suficiente para fazerem uma ideia mais justa. O Espiritismo não só vem confirmar a teoria da vida futura, mas prova pelos fatos mais patentes que se possam apresentar o testemunho daqueles que nela se acham. Faz mais ele nula mostra sob cores tão racionais, tão lógicas, que o raciocínio vem em apoio da fé. Já não sendo permissível a dúvida, muda o aspecto da vida, sua importância diminui em razão da certeza que se adquire de um futuro mais próspero. Para o crente a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo. Daí a paciência e a resignação que naturalmente desviam a ideia do suicídio, daí, numa palavra, a coragem moral. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de maio de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.